professor, o que são os implantes feitos de matéria fluídica? Como e aonde são implantados? E como podemos saber se estamos com esses artefatos espirituais em nosso corpo? E como removê-los? Bom, muito bem. Quando se trata, presta atenção, da medicina espiritual, quando se trata da intervenção dos planos superiores em nossa saúde, em nossa vida diária, em nossa vida cotidiana, a tecnologia utilizada pelos espíritos, a tecnologia usada pelos planos superiores são muito, mas muito, muito avançada. Você tem que entender que quem criou estes corpos biológicos que nós estamos usando, né, são essas entidades superiores. E o próprio corpo espiritual, vamos supor que você morreu, está lá no astral, os espíritos estão lá no astral. Ele tem um corpo também, um corpo de um corpo biológico, tem uma biologia específica, não é igual a nossa aqui, mas é a biologia do corpo astral, a biologia do corpo espiritual. E o corpo também fica doente, o corpo fica desequilibrado. Vocês se lembram do filme Nosso Lar, quando o espírito de André Luiz, após a morte, continuou doente, continuou muito ruim, muito mal. Depois de resgatado, ele passou meses no hospital espiritual para se recuperar. Então veja bem, até no outro lado tem hospital, ou seja, até os mortos ficam doentes. Né? Olha que legal, né? Olha que interessante essa ideia. Então qual que é a medicina utilizada no corpo espiritual? Que tecnologia é utilizada para curar, para reestruturar e organizar a funcionabilidade do corpo espiritual? Olha, é uma tecnologia que não tem semelhança aqui na Terra. Então, comumente se fala desses pequenos artefatos, desses implantes de uma matéria sutil, de uma tecnologia avançada, que se implanta nos corpos espirituais do indivíduo. Ok? Mas só que essa é uma medicina que há milênios é feita. Desde a pré-história, desde que o homem está aqui na Terra, desde a época de Jesus, as curas e as operações espirituais são feitas com essa tecnologia avançada. Tá ok? E outra, não há nenhuma necessidade de remover. E como removê-la? Como eu saber? Por exemplo, você não vai saber que você tem. Tá? Ninguém sabe, a não ser um super mega vidente, um indivíduo com uma capacidade muito avançada de observação, né, para poder detectar pequenos implantes na estrutura até interna do ser. Eu não conheço um médium bom para fazer isso. Tá? É muito complexo, é uma medicina muito complexa para médiums aqui da Terra que malemar conhece as coisas. Né? Entendeu? Então é complexo isso. Removê-los, não tem necessidade nenhuma de você se preocupar em removê-los, porque quem colocou sabe por que colocou. Quem colocou tem consciência de ter colocado. Porque quem trabalha no mundo espiritual com essas tecnologias avançadas só são os espíritos superiores, os seres de luz. Aqueles que estão no controle do projeto Terra. Então, se você recebeu essa tecnologia, é porque existia uma necessidade muito grande dela ser colocada em você. Então não se preocupe. Ninguém está aí no mundo espiritual para ficar fazendo mal com tecnologia avançada. Né? Quando a gente chama os espíritos mais densos, os encostos, esse pessoal todo, eles não têm acesso a tecnologias, nem sabem como é que funciona. São espíritos tão densos que ficam numa densidade da Terra que nunca foram estudar, eles não sabem tecnologia, eles não conhecem nada, eles não sabem trabalhar com essas coisas. Né? Existe uma ordem no mundo espiritual, existe uma regra muito bem estabelecida no plano espiritual. Quem está no umbral não sabe de nada, não tem acesso à ciência, à tecnologia nenhuma. Então quem está nos planos superiores, aí sim, né, esses indivíduos sabem o que fazem, seguem a lei, né, os seus mentores kármicos que acompanham sua vida diariamente, eles sabem o que é necessário para cada um de nós. Ok? Eu vejo muita gente aí em algumas linhas espirituais falando que remove implantes, é tudo bobagem, remove nada, eles nem sabem o que estão acontecendo, sabe? Eu não acredito em nada disso, a minha experiência espiritual com os espíritos superiores que me falam sobre isso, colocam sobre isso, eles falam que só remove aqueles que colocam. Aqueles que sabem, aqueles que são os médicos avançados, que são os técnicos avançados do mundo espiritual,
podem até ter ajuda de irmãos extraterrestres que trabalham com essas tecnologias avançadas. Mas tudo é para o bem do ser, para o bem do indivíduo. Ninguém utiliza tecnologias avançadas do mundo espiritual para prejudicar o ser humano aqui na superfície. Porque não é necessário, né? A gente se mata sozinho aqui, a gente se prejudica sozinho, a gente se destrói sozinho. Não é necessário nenhuma tecnologia avançada para perturbar mais a sua vida e a nossa vida aqui na Terra. Tenha consciência disso, ok? Muito bom.